Fala galera, saudações rubro-negras, quarta-feira, mais um dia importante para o Flamengo. Hoje temos aí às 21h30 pela Globo o jogo mais importante, toda vez a gente fala isso, né? Mais importante do Flamengo da temporada, vai enfrentar o Racing no Maracanã, mais de 70 mil ingressos vendidos, ou seja, são recordes atrás de recordes, e o Flamengo aí tem uma responsabilidade muito grande em vencer o time do Racing hoje por um placar de pelo menos 2 ou 3 gols, para poder chegar na Argentina no El Cilindro e fazer um jogo aí de burocrático, com um regulamento embaixo do braço, para poder se classificar para as finais da Copa Libertadores da América, né? Várias repercussões aí sobre o jogo contra o Palmeiras ainda, a imprensa paulista deitando e rolando em cima desse pênalti não marcado, em cima do Gomes, esquecendo tudo, esquecendo de todos, de todas as vezes que o Palmeiras foi favorecido, mas é assim que a gente gosta e é assim que a gente sabe que é, e dá até nojo ver esses caras falando mal do Flamengo, chegam até a babar de raiva. Que delícia, que bom ser Flamengo, mas vamos ao vídeo que interessa. Um grande abraço a todos. Muito boa tarde, gente boa. Está começando agora, então, o Globo Esporte. É hoje, Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores, Maracanã, lotado, não tem mais ingresso para comprar. Quem não for, não se preocupe, você vai assistir ao vivo na Globo, logo depois da novela Três Graças. Duda Dal Ponte já está no Maracanã, chegou agora já, e tem uma informação quentinha. E acho que é uma boa notícia, torcedor rubro-negro. Manda aí, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha aqui o Globo Esporte com a gente. Já chegamos no Maracanã, tudo pronto para essa semifinal, jogo importantíssimo. E a notícia quente é a seguinte: Léo Ortiz está relacionado para a partida de hoje e deve ser titular. Ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no domingo na partida contra o Palmeiras, mas se recuperou bem na segunda e na terça-feira, fez atividades em casa e também no Ninho do Urubu e por isso deve ser o titular. O Danilo, que é uma outra opção para a zaga, ele jogou 70 minutos da partida contra o Palmeiras, depois que o Léo Ortiz saiu, e sentiu dores no joelho, então por isso estava com um pouquinho de problema, não está 100% fisicamente, por isso Léo Ortiz deve ser o titular, Escobar. Muito bem, então é força máxima para esse jogo tão importante, Duda? Basicamente, Escobar, o único desfalque é Everton Cebolinha, que se machucou contra o Botafogo, está com uma lesão no quadril, deve desfalcar o Flamengo por cerca de 2 meses. Fora isso, o Felipe Luiz deve colocar o mesmo time titular que foi a campo contra o Botafogo e também contra Palmeiras, com o Rossi no gol, na lateral direita, Emerson Royal, aí a dupla, o Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda, Alexandro, meio de campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, jogando muita bola, e lá na frente, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Flamengo e Racing é um confronto muito equilibrado na Libertadores. Os dois times já se enfrentaram 4 vezes. A primeira vez foi nas oitavas de final de 2020. Foram 2 jogos, 2 empates, só que o Racing eliminou o Flamengo nos pênaltis aqui no Maracanã, no jogo de volta. Aí depois, as equipes voltaram a se encontrar na fase de grupos de 2023. Foi um empate lá na Argentina e no último jogo que as duas equipes se enfrentaram foi aqui no Maracanã, vitória por 2-1 do Flamengo. Hoje, o objetivo nessa semifinal é construir saldo de gols para levar uma partida mais tranquila para a Argentina, porque semana que vem, quarta-feira que vem, já tem o jogo de volta. E Escobar, vai ter o apoio da torcida, mais de 70 mil pessoas são esperadas aqui com uma festa linda. Tem mais espaço para ninguém lá. Vai todo mundo. Um abraço para você, Duda, valeu. E olha só, faltando pouco mais de um mês para a final da Libertadores, o presidente do Peru declarou estado de emergência em Lima, que é a capital do país, depois de protestos contra a violência. A decisão da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima. A Conmebol ainda não se manifestou depois dessa declaração aí do estado de emergência. Pode ter mudança de local dessa final. 6 anos depois do incêndio que causou a morte de 10 jovens atletas lá no Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, a Justiça do Rio absolveu, em primeira instância, todos os 7 acusados. Conversar com o Edson Viana, que tem mais informações dessa decisão da Justiça. Fala, Edson.
Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como a decisão é em primeira instância, ainda cabe recurso. O processo estava tramitando na 36ª Vara Criminal do Rio desde janeiro de 2021. Os acusados respondiam por incêndio culposo e lesão grave. O juiz Tiago Fernandes Barros considerou essa ação improcedente. O Ministério Público do Estado do Rio tinha pedido a condenação de todos os acusados. Entre os motivos alegados pelo juiz para essa decisão estão que não há provas suficientes que fundamentem uma condenação e que as denúncias não correspondem às responsabilidades exercidas pelos acusados nas respectivas empresas. A Promotoria de Justiça do Rio de Janeiro, junto à 36ª Vara, já informou que vai recorrer dessa decisão e a associação que reúne os familiares das vítimas do incêndio aqui do Ninho já se pronunciou também repudiando essa decisão, dizendo que ela é uma afronta à memória das vítimas e que vai buscar na Justiça a esperança de que essa decisão seja revista. Escobar, eu volto com você. E a gente vai continuar acompanhando de perto. Obrigado. Edson Viana. Fluminense vai enfrentar o Internacional. Esse jogo é sábado no Maracanã. Já estamos falando de Brasileirão. Jogo 5h30 da tarde. O Fluminense não vem jogando bem, né? Principalmente o ataque com muita dificuldade. Ana Flávia Nunes tem informações do Fluminense direto das Laranjeiras pra gente. Fala aí, Ana Flávia. Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Fluminense fez o primeiro treino de preparação para esse jogo hoje de manhã e o técnico Luiz Beldia vai ter que mexer na defesa porque ele não pode contar com o Freitas, que está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Aí, nesse caso, as principais opções para essa vaga são Ignácio e Igor Rabelo. Agora, falando desse problema do ataque, né, bem lembrado pelo Escobar, é um momento muito ruim do ataque do Fluminense, que tem feito poucos gols, mesmo com um rodízio de jogadores ali no setor ofensivo. Para a gente ter uma ideia, o Cano tem 1 gol em 5 jogos sob o comando do Luiz Beldia, mesmo número do John Kennedy. E o Everaldo, que perdeu espaço no Fluminense, não marca desde o dia 2 de agosto. A derrota para o Vasco na segunda-feira por 2-0 foi o terceiro jogo seguido do Fluminense sem um gol de centroavante. Problema urgente para o Luiz Beldia resolver, né, Escobar? Ana Flávia, a repórter que não falha. Um abraço pra você. No Vasco, a galera tá animadíssima com a dupla de zaga, né? Carlos Cuesta e Robert Renan, porque nos 3 jogos em que jogaram juntos 90 minutos, o Vasco não tomou gol. Lembra, ó, 2-0 contra o Cruzeiro. Nesse jogo aí o Cuesta saiu já nos acréscimos, com o jogo resolvido. 2-0 contra o Fortaleza fora de casa e 2-0 contra o Fluminense. O Vasco tem a 6ª pior defesa do Brasileirão, levou 41 gols. Esse setor realmente precisava de uma melhora e melhorou. Bem, meus amigos, algumas informações importantes e alguns questionamentos e algumas reflexões a respeito de tudo que vem acontecendo no Flamengo nos últimos dias e tudo que aconteceu com o Flamengo aí durante esse período aí que nós não jogamos pela Libertadores, né? Tivemos uma fase de grupos um pouco turbulenta, com dificuldade na classificação, umas oitavas de final também difíceis, disputa por pênaltis, enfim, não preciso ficar aqui explicando tudo o que aconteceu, porque vocês estão, assim como eu, carecas de saber tudo o que aconteceu nessas fases preliminares da Libertadores da América, né? Partimos agora para um jogo importante contra o Racing hoje no Maracanã, jogo em que o Flamengo pode sim, precisa sim, decidir o seu futuro na Libertadores, carimbar o seu passaporte para as finais da Libertadores, talvez em Lima, não sei se vai mudar, pela informação que temos, deverá mudar o local, não será mais em Lima, onde nós ganhamos o River Plate. O importante é que, independente do estádio que for, não será na altitude, é um jogo só e a gente tem tudo aí para trazer mais esse título do Flamengo e nos tornarmos os primeiros tetracampeões da Libertadores do Brasil. Seria um título inédito para um clube brasileiro, muito importante, e nós, com certeza, ficaríamos imensamente felizes com mais esse título aí conquistado pelo nosso Mengão. Algumas observações a fazer dessas últimas partidas, porque vou colocar rapidamente para vocês o meu pensamento. Time como Palmeiras, time como Flamengo, time como Botafogo ano passado, são times que jogam muitas vezes, jogam para muitas pessoas, passam esses jogos em todo o continente, com certeza, e você acaba ficando muito exposto, né, com sua forma de jogar, com seus treinamentos, com as suas táticas, com seus jogadores, com a mania dos jogadores. Começa a ficar uma coisa muito íntima, né? Todos passam a conhecer o seu time de cabo a rabo, como dizem. Você passa a entender como um jogador do outro time joga, como ele ataca, como ele defende, seus pontos fortes, seus pontos fracos.
as táticas usadas pelos treinadores, né, que deixam sempre à mostra o seu tipo de trabalho, mesmo porque não tem outro jeito, eles têm que treinar uma forma de jogar e tem que estar atualizando ela toda semana, mas sempre se enquadrando nos seus princípios, na sua forma de ver futebol. E isso não é diferente com o Flamengo, mas uma coisa que me chamou muita atenção, não sei se vocês vão concordar com isso, mas é a minha análise. O Flamengo, nesse jogo contra o Palmeiras, ele colocou, com certeza, é fato, uma pulga, ou uma pulga não, uma família de pulgas atrás da orelha do treinador do Racing. O Filipe Luís conseguiu alterar sua forma de jogo drasticamente, porque o Flamengo nas últimas partidas era um time que vinha marcando alto, um time que vinha pressionando a saída de bola do adversário, e no domingo nós vimos um time que recuou um pouco, abaixou as suas linhas, deixou o Palmeiras criar, que a gente sabe, como eu te falei, que a gente conhece muitos times, a gente sabe que o Palmeiras é um time muito reativo, ele espera, para mim é covardia, mas é um modo de jogo com respeito ao jogo do Abel Ferreira. Ele fica ali na espreita, com os jogadores preparados, louco para roubar uma bola no seu campo de defesa, e logo depois distribui essa bola muito bem, por sinal, para os seus atacantes, e eles conduzem a bola até o gol e sempre fazem gols em contra-ataque, seja lá com quem for. Mas voltando ao Filipe Luís, que é o que nos interessa, a gente observou um time jogando totalmente diferente, um time com a marcação mais baixa, esperando o adversário vir com a sua jogada, tentando criar, né, jogadas e depois ser reativo, né? Foi assim no lance do gol do Pedro, foi assim no gol do lance do Arrascaeta, enfim. O Flamengo conseguiu mostrar ao mundo outras formas de jogar e não só aquela burocrática de estar sempre marcando o adversário, ficando com a posse de bola, rodando a bola em todo o campo de defesa, procurando o melhor lugar para atacar, girando bola, tentando quebrar a defesa adversária. Portanto, o Flamengo colocou com certeza uma pulga atrás da orelha do treinador do Racing, que a partir de agora ele tem que ver e analisar o Flamengo de outros aspectos, sabendo que o Flamengo pode alternar as formas de jogar durante uma partida, pode atuar mais adiantado, pode atuar mais recuado, pode esperar o Racing vir, pode dar aquele gostinho pro Racing. O Racing fala assim, não, vamos atacar, que eles estão aí meio acolhidos, estão meio acuados, vamos partir para cima, e aí o Flamengo no contra-ataque, com os jogadores rápidos que tem, conseguia aí fazer um placar até elástico. Então, agora o Racing vai vir respeitando o Flamengo muito mais do que viria se esse jogo contra o Palmeiras não tivesse acontecido no domingo. Então fica aí registrado o que de bom eu vejo para essa partida, e que isso aí com certeza vai influenciar nas decisões do treinador do Racing. Só lembrando que no Maracanã o Flamengo precisa se impor, precisa mostrar a sua força de jogo, precisa fazer gols, precisa dominar o adversário, pressionar o adversário, e aí sim, quando a gente for jogar no campo do Racing, a gente pode usar aí essa tática 2 do Felipe, de esperar o time vir e sair no contra-ataque. E a gente aí com a atual, né, momento do Pedro e do Arrascaeta, conseguimos aí fazer gols e vencer, que seria interessante essas duas partidas, e carimbar nosso passaporte para a final da Libertadores da América. Então fica aí o registro do que eu vi de bom em tudo que aconteceu no domingo, tirando parte de arbitragem, enfim, o placar mesmo, mas a forma como o Flamengo jogou deixa pra gente aí uma pontinha de esperança em que o Flamengo pode mudar sim a sua forma de jogar, independente do que for e da maneira que for, no campo que for. Galera, um grande abraço e vamos aí, meu placar logo é 3-1 e vamos ver o que acontece lá no Maracanã. Já estou apreensivo, sem unhas, e que Deus nos proteja. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu. Galera, informações importantes. Antes de mais nada, Jorginho. A gente precisa falar do Jorginho. Porque quando o Gabigol saiu do Flamengo, ficou aquela incógnita. Quem seria o batedor de pênalti do Flamengo? O Jorginho chegou tomando conta dessa situação. Inclusive, na carreira, ele vai muito bem, obrigado. 85% de aproveitamento de pênalti na carreira. Ao todo, 53 cobranças no tempo regulamentar, 45 convertidas e 8 desperdiçadas. Na Premier League, por exemplo, o desempenho chamou atenção, segundo o GE aqui, 19 acertos em 22 tentativas. Retrospecto de Jorginho nos pênaltis, 27 gols no Chelsea, 5 gols na Itália, seleção italiana, 5 gols Hellas Verona, que é o clube italiano, 4 gols Napoli, 2 gols Arsenal e 2 gols Flamengo. Isso aqui levando em consideração
tempo regulamentar, porque o Jorginho teve aí cobrança também em disputa de pênalti. Se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil. Então, o jogador que chegou muito bem, tomou conta dessa situação aí de cobrança de pênalti, porque, por exemplo, o Pedro, embora seja centroavante, mas não é o forte dele. Tem o Arrascaeta, mas o Arrascaeta nem sempre está em campo, preservado e tal. E o Jorginho é o cara para cobrança de pênalti, tanto é que ele cobrou muito bem aí no último jogo contra o Palmeiras, dando aquela paradinha e tudo. Mas enfim, outro jogador que chegou bem também ao time do Flamengo e a gente precisa mencionar é o Carrascal. Que jogador é o Carrascal? E ele está cada vez mais à vontade dentro do clube. Eu tenho conversado com as pessoas que fazem parte do dia a dia do Flamengo e falo, cara, o Carrascal é uma pessoa sensacional, chegou muito bem, já se entrosou, mas assim, não se entrosou de maneira forçada, muito pelo contrário, foi abraçado pelo grupo. Aos poucos ele vai se soltando também com todos, não só com os gringos / estrangeiros, porque é normal isso, os estrangeiros eles se darem melhor ali no dia a dia, eles se colam e depois com os demais eles vão se entrosando cada vez mais. E dentro de campo, Carrascal tem 11 jogos até o momento, sendo que 421 minutos, porque ele não ficou 90 minutos em campo nos 11 jogos, e já tem 4 assistências, 1 gol marcado. Além disso, ele mostra um desempenho na parte tática que eu gosto bastante. Então, é um jogador que, de fato, chegou e abraçou a causa. Galera, outra informação de bastidor, aquele primeiro gol do Flamengo contra o Palmeiras, Rossi, entre aspas, quebrando a bola e lançando o Pedro, aquilo não foi por acaso, aquilo foi muito treinado no sábado, no dia anterior ao jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Me relataram que foi muito treinado, mas assim, muitas tentativas mesmo, mais de 50, segundo a fonte. Mas, a todo momento, eles ficavam trocando. Por exemplo, o Rossi lançava o Pedro recebia, uma hora era o Arrascaeta, tanto é que o Arrascaeta correu e fez o gol ali, o primeiro gol, outra hora era o Gonzalo Plata, 2 jogadores que trabalharam bastante no dia anterior essa situação de jogo e deu certo, tanto é que o Flamengo abriu o placar, mas isso não é por acaso, isso é estudado por quê? O Felipe Luiz ele tem um auxiliar, ele tem toda uma equipe ali que estudou a equipe do Palmeiras para entender qual seria a melhor forma de superar o setor defensivo do Palmeiras. Como eles entenderam que o Palmeiras estava marcando alto e viriam com essa postura, com os 2 laterais ofensivos, tanto Piquerez do lado esquerdo quanto o Kelvin do lado direito, marcando o Flamengo sob pressão, subindo o bloco, eles perceberam o quê? A melhor forma era o Rossi, entre aspas, dar essa quebrada, procurando Pedro receber e lançar algum jogador. E deu certo. Tanto é que saiu o gol do Flamengo. Então, nada é por acaso. Tem um livro muito bom, inclusive, que eu sugiro para vocês lerem. A bola não entra por acaso. Vale a pena ler e, no caso do Flamengo, se encaixa perfeitamente. A bola não entrou por acaso. Foi muito bem treinado. Uma jogada topper, inclusive. Renovação, galera. Vamos lá. Muita gente me perguntando se tem novidade. O Flamengo entende que essa semana é uma semana extremamente importante. Semana de semifinal de Libertadores. Não é para tratar nenhum outro assunto. Dificilmente a gente vai ter uma divulgação do clube dizendo que o contrato do Arrascaeta foi renovado, ou alguma reunião com o Felipe Luiz para tratar esse assunto. Gente, eles estão levando isso com a maior, entre aspas, naturalidade, tá? Não está tendo forçação de barra de nenhum lado. Eu dei um exemplo aí em alguns vídeos recentes e vou falar. Gente, vocês acham que se tivesse algum problema na renovação de contrato do Arrascaeta, eles iam colocar o Arrascaeta para dar entrevista na Flamengo TV para falar sobre a renovação de contrato? É claro que não. E no caso do Felipe Luiz, eu não vejo nenhum problema ficar se alongando essa história, porque o Felipe Luiz sempre deixou claro que ele quer ficar no Flamengo. Eu acho que a renovação sai antes mesmo de dezembro, do término da temporada, pelo que eu ouço, mas não posso garantir isso. Então, só trazendo essa atualização. E sobre o Dybala, galera, assim, na boa, com todo respeito, essa mesma pessoa, e não é um jornalista brasileiro, um jornalista, eu acho que ele é italiano. Enfim, ele não é brasileiro. Esse mesmo jornalista já falou do Gabriel Jesus no Flamengo. Esse mesmo jornalista já falou do Richarlison no Flamengo e agora fala do Dybala. Não dá para levar isso a sério. E eu já havia mencionado isso para vocês. É muita gente querendo ganhar like, ficar hypado em cima do Flamengo.
Não tem nenhuma negociação envolvendo Flamengo de bala e dirigente, empresário, nada nesse momento. Não procede essa informação. E para finalizar o nosso vídeo, galera, a torcida do Flamengo, olha, essa tá fazendo a diferença. Botou no domingo mais semifinais, colocar no papo a Luísa Sá para falar um pouco desse time que vem motivado, claro, depois de uma grande vitória nessa, digamos, decisão nos pontos corridos contra o Palmeiras, né? Não decide nada ainda, mas o Flamengo se igualou em pontos ao líder do Campeonato Brasileiro. Vai com essa moral elevada, né, Luísa? Boa noite para você, bem-vinda, tá na área. Boa noite, Bené. Boa noite a todo mundo que está na mesa. Com certeza, agora o Flamengo chega confiante, né, em melhor fase agora para esse jogo da Libertadores. Lembrando que contra o Estudiantes teve aquele empate contra o Vasco. Saiu um pouquinho amargo para o Flamengo, né, independentemente de ser um clássico, mas dessa vez chega com a moral elevada. O Flamengo que pode ter, né, um reforço importante nessa partida, que é o Léo Ortiz. A gente vai falar mais um pouco aí sobre essa provável escalação do Flamengo, mas com certeza chega com a moral elevada, né? O time nas últimas temporadas que foi campeão teve aquela virada de chave, né? Todo torcedor consegue eleger aí uma virada de chave nessas temporadas, e essa partida contra o Palmeiras pode ter sido a virada de chave do Flamengo esse ano para chegar mais tranquilo, mais confiante, fazer esse resultado em casa, Maracanã lotado. Amanhã todos os ingressos foram vendidos para essa partida, então o Flamengo encara com toda a importância que esse jogo tem, e aí o Felipe deve esboçar uma escalação parecida com o que foi contra o Palmeiras, se tudo der certo aí nesse pré-jogo, né, por conta da situação do Léo Ortiz, será a mesma escalação, pelo que a gente tem de informação. Então o Flamengo confiante e indo com a torcida também, vai ter aquela união, vai ter um mosaico no Maracanã inteiro amanhã. É a primeira vez que isso vai acontecer, então a torcida está preparando uma festa bonita, e também o time entrando confiante e depois dessa partida contra o Palmeiras. Luiz, até para trazer atualizações, né? Você falou da situação do Léo Ortiz, ele se machucou, né, na partida contra o Palmeiras, deixou o jogo. Como é que tá a situação do Léo? Ele treinou, deve ter condições de jogar amanhã contra o Racing. Qual é a situação dele hoje, aí há pouco mais de 24 horas da partida de amanhã? Bom, o Léo Ortiz, ele teve um problema, né, naquele jogo contra o Palmeiras. Ele teve um estiramento no ligamento do tornozelo direito, fez exames na reapresentação na segunda-feira. Tinha uma expectativa inicial de cerca aí de 10 dias fora, mas o Léo Ortiz está fazendo um tratamento em casa, no CT, e aí treinou hoje uma parte, né, do treino com o grupo, mas fez aquele aquecimento, aquele início ali com o restante do elenco, e vai ser avaliado amanhã. O Flamengo está otimista com a possibilidade de ter o Léo Ortiz. O Léo Ortiz também não quer perder esse jogo, então está fazendo de tudo para estar disponível para o Felipe Luiz. Existe essa expectativa, por enquanto, vai ser titular, mas vai ser avaliado amanhã durante a apresentação do grupo. Ele está relacionado até que, pelo menos para o banco de reserva, é bem possível que ele fique. Então, essa é uma boa notícia para a torcida do Flamengo. Léo Ortiz fez uma parte da atividade, vai ser amanhã. Pelo que a gente ouviu, a expectativa é otimista, até porque o Flamengo não quer deixar de contar com um jogador dessa importância. Caso ele não jogue, o Danilo provavelmente vai ser titular na vaga dele, já entrou nessa partida contra o Palmeiras, então essa expectativa. Mas é uma boa notícia, o Léo Ortiz está fazendo. Contra o Racing vai ser um duelo muito físico também. Inclusive de alguns detalhes parecidos, né? O Racing é uma equipe que marca com perseguições, é um time que é muito físico, é muito vertical, é muito bola aérea, não tem muito planejamento de jogo, de botar a bola no chão. O Flamengo vai ter que sair dos desencaixes. Então, um jogo um pouco parecido com o que ele enfrentou, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, que é tentar achar solução e que acabou achando soluções nesses jogos que a gente acabou vendo. Então, a questão física vai ser algo que vai ser pensado na primeira situação. É claro que quando você tem uma defesa encaixada, que é o titular absoluto, que é o Ortiz, isso facilita pelo encaixe, né, pelo entrosamento dessa linha defensiva. Mas o Emerson Royal já está entrando por ali, né? O Varela era o jogador titular. O Royal, imagino que a ideia do Felipe é atacar um pouco mais aquele espaço, um jogador mais físico em si. E aí o Luiz Araújo ele consegue, né, e jogar aberto, ou vir por dentro também, consegue finalizar. Imagino que vai ser um time muito parecido do que começou contra o Palmeiras, mas o que o Felipe tem que estar atento, de fato, é a questão física, porque vai ser um jogo de muito embate, de muito duelo, e o Flamengo vai ter que sair dessas situações. Até porque a gente até já trouxe aqui no Tá Na Área, o GE traz esse levantamento, né? São esse trio de ataque, digamos, né, que foi escolhido contra o Palmeiras, com o Pedro,
e com o Luiz Araújo, é o que tem entregue mais gols. E era um Flamengo que a gente tinha algumas partidas, principalmente nos últimos tropeços, em que teve dificuldades, foram 2 jogos sem fazer gols, embora teve a expulsão do Danilo contra o Bahia, mas enfim, dentro dessa carência de gols, dessa eficácia ali de transformar as oportunidades em gols, ele aposta naqueles jogadores que mais gols entregaram na temporada, né? E foram importantes tanto contra o Botafogo quanto contra o Palmeiras. Acho que vai também de acordo com o adversário. O Felipe ele consegue também manejar ali seus jogadores de acordo com o adversário. Acho que o jogo do Luiz Araújo, por exemplo, ofensivamente, não é tão brilhante quanto o do Plata, mas o Luiz Araújo tem a batida de média distância, tem a bola parada, então é um jogador que pode ser mais útil ofensivamente ali a partir se o jogo estiver meio enroscado ali, num chute de fora da área. Acho que o ponto-chave, como toda a equipe argentina, contra todo enfrentamento contra a equipe argentina, é o jogo de meio de campo. Eles fazem uma zona de guerra no meio de campo, que é difícil você parar, você passar. E aí entra um ponto que eu acho crucial na fala da Luísa, dessa virada de chave. A virada de chave do Flamengo, nesse momento da temporada, passa pelo comportamento dos jogadores de meio de campo e passa especificamente pela entrada do Pulgar no time. Parece que acendeu uma fagulha ali no setor de meio de campo do Flamengo, da necessidade de brigar por toda a bola com a volta do Pulgar. Não, e era até uma dúvida que a gente tinha também, né, Luiz? Eu tinha a sensação de que o Pulgar voltaria titular desse time, mas ele passou um longo período afastado e nesse período o Felipe acabou encontrando essa dupla, Jorginho e Saúl, né? Então ficava nessa expectativa, quando tiver os 3 à disposição, o que vai fazer o Felipe, como vai escalar esse time do Flamengo. Nesse momento tem a volta consolidada do Pulgar e o Saúl à disposição a princípio, né? E falando até dessas outras opções, o desfalque certo do Flamengo é o Everton Cebolinha, não vai estar à disposição para esse jogo, e até para perguntar também sobre a situação do De La Cruz, se passa a ser também uma opção para o jogo no Maracanã. Sempre há essa expectativa muito grande sobre como o Felipe Luiz vai armar esse time com todo mundo saudável, né? Todo mundo à disposição. O Saúl, vale lembrar, nesse jogo contra o Palmeiras, ele foi meio que no sacrifício ali, jogou no sacrifício porque era um jogo muito importante, mas ele não treinou tanto tempo com o grupo, então ele não estava 100%. Agora, para essa partida, obviamente, ele teve mais dias, né, de recuperação, mas a volta do Pulgar é vista pelo Felipe Luiz como fundamental. Então é natural que o Pulgar continue aí nessa equipe, sendo titular ao lado do Jorginho, que também é peça importante aí nesse esqueleto, né, desse time do Flamengo, nessa engrenagem. A situação do De La Cruz, o Felipe até explicou na entrevista coletiva depois do jogo que o De La Cruz ficou fora porque treinou pouco tempo, né? Dessa vez ele está treinando normal com o grupo esses últimos dias, como já estava ali antes do Clássico, mas como ele treinou poucos dias, né, 100% com o grupo, o Felipe preferiu não colocar ele na relação. Mas ele está treinando normalmente com o grupo, esteve aí nessas últimas atividades, e a tendência agora é que ele esteja à disposição. O Vinha, até passou a imagem dele aqui agora, o Vinha, ele vive uma outra situação que é a disputa com o Ayrton Lucas e o Alexandre. Muitas vezes o Felipe Luiz já abre mão de um lateral no banco para ter outros jogadores, né? Então, o De La Cruz é diferente, o De La Cruz só não foi para o jogo porque realmente ele teve poucas atividades, mas agora a tendência é que ele esteja, de fato, entre os relacionados e seja uma opção para o Felipe. E caso o Léo Ortiz não possa ser opção, o Iago, que é o zagueiro da base, fez até o gol no Mundial contra o Barcelona, que levou o jogo para os pênaltis, fez o pênalti dele também, treinou com o grupo esses últimos dias, treinou com o profissional, né? Então, caso o Léo Ortiz não esteja à disposição, é